Um pacote de gastos públicos com destino eleitoral que promete pressionar ainda mais a inflação em 2026. De olho. Um pacote de gastos públicos com destino eleitoral que promete pressionar ainda mais a inflação em 2026. De olho no pleito de outubro, esse conjunto de medidas já soma 4 anúncios nos últimos 30 dias. E novos devem sair até dia 4 de julho, quando começam a vigorar as regras de conduta do período eleitoral. Ao todo, são quase 190 bilhões de reais, o equivalente a 1,4% do produto interno bruto. Os principais componentes do kit eleitoral são reforma do imposto de renda, crédito subsidiado para motorista de aplicativos e taxistas, novo consignado para trabalhadores do setor privado, o novo Desenrola, Programa Brasil Soberano, crédito imobiliário e para construção, luz do povo e gás do povo. Ao injetar os 190 bilhões de reais por meio do kit reeleição, o governo Lula amplia artificialmente os gastos com bens e serviços na economia, pressionando a inflação e o Banco Central. Isso porque ele faz agora, porque o Google decidiu vetar novamente o impulsionamento de propaganda eleitoral no Brasil nas eleições de 2026, a exemplo do que já fez no pleito municipal de 2024. Em um momento em que eram discutidas com o TSE as regras para anúncios políticos nas plataformas digitais. A restrição vale para anúncios eleitorais pagos em ferramentas como YouTube, busca do Google e rede de display da campanha. Na prática, campanhas de candidatos, partidos e federações ficam impedidas de contratar impulsionamento político nas plataformas do grupo. Então, só o PT, pode contratar, afinal de contas, ele é o governo, então ele vai burlando as regras. Notícias ainda, falando de eleições, notícias do final de semana, o vai e vem das eleições nesse final de semana. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, admitiu a possibilidade de uma chapa puro sangue do partido na disputa presidencial deste ano, com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como candidato ao Palácio do Planalto e ele próprio na vice. Segundo Kassab, porém, essa definição ficará para julho. Aspas. Mas é na hora certa que nós vamos escolher. A prioridade é fortalecer a candidatura do Ronaldo Caiado. Fecho aspas. Mesmo assim, a apresentadora Silvia Abravanel, filha de senhor Abravanel, Silvio Santos, passou a ser apontada nos bastidores do PSD como uma possível candidata a vice na chapa encabeçada por Caiado. Aliados do ex-governador de Goiás passaram a defender o nome da apresentadora para ocupar a vaga. Silvia se filiou recentemente ao PSD com o objetivo de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Mas seu nome começou a ganhar força entre aliados de Caiado que enxergam na apresentadora um potencial reforço eleitoral. Valendo lembrar que a Silvinha Abravanel, em entrevista aqui ao portal Metrópolis, ao nosso querido colega Paulo Capelli, ela rasgou elogios ao Alexandre de Moraes, dizendo que tudo que ele faz é justo. E também tiveram 2 pesquisas eleitorais nesse final de semana, começo dessa semana, e uma totalmente diferente da outra. E isso coloca um pouco em xeque a credibilidade, é claro, dos resultados das pesquisas. Uma pesquisa da Vox Brasil, divulgada no sábado, mostra que Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno entre eleitores do estado de São Paulo. No cenário estimulado, Flávio registra 43,2% das intenções de voto contra 41,1% do petista. Considerando a margem de erro de 2,55 pontos percentuais, os dois aparecem em empate técnico. Já contra Zema, Lula venceria o segundo turno por 44,5% contra 31,3%.
Lula também está à frente de Ronaldo Caiado, 42,7% contra 33,5%. E ontem, uma pesquisa Real-Time Big Data a nível nacional mostrou que Lula abriu 5 pontos percentuais de vantagem contra Flávio Bolsonaro nas intenções de voto para o segundo turno. No levantamento, Lula atingiu 45% com 2 pontos percentuais a mais do que na sondagem anterior, divulgada no começo de maio. Já Flávio caiu para 40% com 4 pontos a menos. Lula empataria com Ronaldo Caiado e Romeu Zema em projeções de segundo turno. O atual presidente aparece numericamente empatado com Caiado, com os dois marcando 43%. Contra Romeu Zema, Lula tem 3 pontos percentuais de vantagem, 43% contra 40%. Que loucura, hein, Caivano? Essa daí a gente já falou dela, essa Real Time Big Data, né? Não falamos, ela saiu ontem, essa. Não, saiu no final de semana, não foi? Foi domingo, acho. Domingo, exatamente. Então, eu acho que eu falei dela. A grande questão aí é saiu que... ontem, a que saiu domingo foi a Vox. Ah, tá. Ela traz ali uma informação que não é fidedigna, é o que você falou, põe em xeque a credibilidade. E explico. Em nenhuma pesquisa, absolutamente nenhuma pesquisa até esta, Caiado e Zema empatariam com o Dilma desinelegibilizado. Nenhuma pesquisa até hoje mostrou. Ou o eleitorado inteiro virou do dia para a noite, do domingo para a segunda-feira, ou o Bruno Soller, se eu não estiver enganado, que é o CEO desse instituto, que é parceiro da CNN, está tentando emplacar a tal terceira via que tanto eles se esforçam espremendo números para dizer que existe a possibilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Flávio está em todas as outras pesquisas, embora tenha uma diferença de número de uma para outra, ele está consolidado como o único capaz de enfrentar o Dilma desinelegibilizado. E aí essa, especificamente, vem no sentido completamente oposto. Então, desculpa, não consigo acreditar, não é crível o suficiente. Dizer que Caiado empataria com Dilma desinelegibilizado de 43 a 43 é para lá de absurdo. O cara tem um eleitorado de 4 milhões no estado dele, ele não é conhecido no Brasil inteiro. Me explique como, mostre os seus parâmetros, a forma como foi utilizada. Quanto a Vox e umas outras que saíram, Pavinato, inclusive mostravam até o Flávio à frente. Não diria também que é crível neste momento. No entanto, ainda é só o começo. É a tentativa deles, né, de o que fazem os institutos de pesquisa, de tentar levar o eleitor para uma determinada região, para um determinado caminho. Então, para mim, está tudo dentro do script. O que me chama a atenção de tudo isso que a gente falou e que você anunciou é o Kassab acreditar que ele é capaz de melhorar o resultado político de Caiado. Isso, para mim, é uma surpresa. É surpreendente. Não é, não. Eu vou explicar, eu já te falei. eu já te expliquei no domingo, não, falei ontem com você. Você falou? Não, no final de semana, no sábado eu já falei com você. Antes de sair a notícia, o Kassab, ele é raposa velha. O Kassab, o que ele está fazendo? Sendo vice do Caiado, o que acontece? Ele não se compromete nem com o Flávio, nem com o Lula. E se ele realmente entrar na chapa do Caiado, o Caiado não indo para o segundo turno, ele ainda tem tempo de decidir apoiar ou o Lula ou o Flávio Bolsonaro. Por quê? Lembra da pesquisa BTG Nexus da semana passada? Tem lá uma parte da pesquisa que fala que o eleitor do Ronaldo Caiado, ele é 1/3 no segundo turno Flávio Bolsonaro, 1/3 Lula e 1/3 nulo, abstenção e branco. Então o eleitor do Caiado, ele reflete a última eleição de 2022, que foi basicamente isso. 1/3 votou no Lula, 1/3 votou no Caiado e 1/3 se absteve de votar. Então, no Brasil,
Isso se repete no eleitorado. O Brasil de 2022 se repete no eleitorado do Caiado. Então, é uma estratégia, né, para ele vender mais caro para quem ele acha que está mais favorável de levar. Agora, o que é estranho, o Caiado empatar com o Lula é o fato de o eleitor do Caiado, 1/3 ir para o Lula e 1/3 se abster. E ele ter essa votação expressiva no segundo turno. É quase que ininteligível uma coisa dessa, não é, Wellington? Foge à lógica, né? E se a gente for olhar o passado para tentar entender as tendências do futuro, não calha. Eu queria falar sobre essa questão do kit do governo, né? Porque você, cidadão, você tem que entender que essas medidas não devem ter o poder, o potencial de comprar a sua consciência. Lembre-se, o que o governo faz com o dinheiro dos impostos, ele está fazendo com o seu dinheiro. Não é uma benesse, não é, o governo está me dando, não. Ele já tirou de você, ele está devolvendo uma pequena parcela, uma pequena migalha, né, nesses empréstimos e tudo mais, que são medidas de curto prazo que reforçam o endividamento futuro. Ah, então esses financiamentos, mas não cai nessa. Ah, não venda o seu voto por isso. Então é um êxtase de curtíssimo prazo. Com relação ao Caiado, né? Eu vi a entrevista dele no Canal Livre. Né? É o Caiado, gente. Assim, é um sujeito que, apesar de ser uma pessoa ponderada, uma pessoa moderada, não tem o punch para concorrer, para ser competitivo nessa campanha eleitoral. As pessoas se confundem, o Pavinato... Ele não tem pancha? Não, a pancha... Pancha. As pessoas confundem, Pavinato, Caivano e as pessoas que nos assistem, as nossas críticas à campanha do Flávio, ou as coisas que vieram acontecendo e que ainda vão acontecer, confundem isso com um não apoio. E não é verdade. Apoiamos o Flávio Bolsonaro, é o meu candidato, acredito que dos meus colegas aqui também, mas as críticas precisam existir. Mas é o candidato mais competitivo. Senão a gente vira eleitor do PT, que não pode criticar. Exatamente. Que vantagem Mariazinha leva? Nenhuma. Aliás, até me causou espanto, né? As pessoas pegarem um tweet do Olavo falando ninguém abandona um Lula por roubar tanto, etc. Então as pessoas interpretarem essa colocação do Olavo como algo se comportem como petistas. Não foi isso que o Olavo quis dizer e não é assim que nós devemos nos comportar. Mas as pessoas acabam interpretando errado, né? As críticas têm que existir, melhor que seja crítica interna, inclusive, para ajuste de rota com um não apoio. E eu queria dizer o seguinte, a gente precisa ajustar essa questão dos vices. Sei que tem um time, sei que é algo que tem que ser decidido mais à frente, as convenções estão chegando, mas enquanto a gente não apontar um vice com capacidade de ser vice, né, alguém que seja preferencial para a direita, a gente vai ficar nessa do pessoal usando o vice como joguete. E a gente fica sujeito a essas manobras, como essa do Kassab com o Caiado. Mas não vejo o Caiado como um candidato competitivo, não acho que essa pesquisa seja muito confiável para que você, eleitor, possa decidir o seu voto, justamente por essa questão matemática que o Caivano colocou. E em política, quando a gente faz uma matemática e ela não funciona, presuma erro. Olha, aqui, Mr. Crossbow, ele mandou aqui 1.592 mensagens indicando a Touzi TV. Pode deixar, eu vou procurar a Touzi TV, que ele falou que é um canal que diz aquilo que as outras agências de notícia querem esconder. Está anotado aqui, pode parar de escrever, pelo amor de Deus. Eu achei que era a Isa do Pix. Não, a Isa do Pix não me pagou, essa petista caloteira não me pagou. A Isa do Pix, se ela aparecer aqui, já manda uma notificação para ela de que ela tem que me pagar. Tá? E no último final de semana, durante um evento no Rio de Janeiro, terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.